Ser feliz para ter sucesso ou ter sucesso para ser feliz? Só vem. A fórmula é ensinada nas escolas, nas empresas, pelos pais e pela sociedade do se eu me empenhar, eu terei sucesso. E depois que tiver sucesso, poderei ser feliz. Essa crença explica, se eu tivesse aumento, se eu atingisse a meta, se eu emagrecesse, se eu tirasse uma nota boa, se eu seria feliz. Sucesso antes, felicidade depois. O único problema é que essa fórmula está incorreta. A cada vitória dessa, a nossa meta é empurrada para frente e perdemos a felicidade de vista. Essa fórmula está incorreta porque está invertida. A felicidade precede o sucesso e não resulta dele. A felicidade e o otimismo promovem o desempenho e a realização, que leva à vantagem competitiva, que eu chamo de benefício da felicidade. Harvard era um lugar saído do cinema, das telas do cinema. E eu me imaginava pai com meus filhos impressionados ao saberem que eu cheguei a me inscrever em Harvard. Fui aceito e me senti privilegiado. Fiquei lá por 12 anos, estudando, fazendo palestras, lecionando, morando em dormitórios e trabalhando como proctor, um funcionário de Harvard para conviver, para viver com os alunos e ajudá-los. Assim, comecei a notar os padrões. Muitos percebiam Harvard como um privilégio. Outros perdiam rapidamente essa realidade e começavam a focar na carga de trabalho, no estresse e na competição. Pareciam mais suscetíveis ao estresse, à depressão. Suas notas e desempenho acadêmico eram prejudicados. Na África, visitei uma escola que não tinha eletricidade e a água encanada era precária. Cheguei irônico e perguntei às crianças: quem aqui gosta de fazer tarefa de casa? 95% levantaram as mãos, com um sorriso sincero e entusiasmado. Consideram um privilégio fazer lição de casa, um dos muitos privilégios que seus pais não tiveram. Comecei a perceber o quanto a nossa interpretação da realidade altera a nossa experiência da realidade. Em 2004, um levantamento revelou que 4 em cada 5 alunos de Harvard sofrem de depressão pelo menos uma vez durante o ano letivo. E metade de todos os alunos sofre uma depressão tão debilitante que não conseguem exercer suas atividades. Essa epidemia de infelicidade não se restringe a Harvard. Em 2010, um levantamento mostrou que apenas 45% dos trabalhadores estavam felizes com o seu emprego. Resolvi encontrar aquele 1 de cada 5 que estava prosperando e saber o que possibilitava que essas pessoas escapassem da regra. A abordagem da ciência para compreender o comportamento humano sempre foi de analisar o comportamento ou o resultado da média. Chamo isso de culto da média. Se alguém perguntar em quanto tempo uma criança consegue aprender a ler em sala de aula, a ciência muda essa pergunta para em quanto tempo, em média, uma criança consegue aprender a ler em sala de aula. Com isso, ignoramos as crianças que aprendem mais rapidamente e as que aprendem mais lentamente. Adaptamos as aulas para a criança mediana. Primeiro erro da psicologia tradicional. Se nos limitamos a estudar a média, permaneceremos meramente medianos. O segundo erro cometido pela psicologia tradicional é se concentrar naqueles que estão abaixo da média. Sabemos muito bem como é estar mal e infeliz, e tão pouco sobre como ter prosperidade. Fui convidado a palestrar na Semana do Bem-Estar.
Os tópicos eram: segunda-feira, transtornos alimentares; terça-feira, depressão; quarta-feira, drogas e violência; quinta-feira, comportamento sexual de risco; sexta-feira, vai saber. Isso não é a semana do bem-estar, é a semana do mal-estar. O foco no negativo não está só nas pesquisas. No noticiário da TV, a maior parte é sobre acidentes, corrupção, assassinato e abusos. Esse foco ilude o nosso cérebro e o leva a acreditar que essa desesperança é a realidade. A psicologia positiva estuda o que funciona e não o que emperrou. Muitos aprenderam que a felicidade é a recompensa, mas somos e temos mais sucessos, na verdade, quando estamos mais felizes e quando estamos mais positivos. Nosso cérebro está configurado para apresentar melhor desempenho quando está positivo, não quando está negativo ou neutro. Descobrir 7 padrões específicos, funcionais e comprovados de sucesso e realização. Os 7 princípios. 1. Benefício da felicidade. Como o cérebro positivo possui vantagem sobre o negativo ou neutro. 2. O ponto de apoio e a alavanca. Como ajustar a nossa atitude mental para nos dar o poder. 3. O efeito Tetris. Como perceber e aproveitar as oportunidades que encontramos. 4. Encontre oportunidades na adversidade. Encontrar o caminho mental que nos tira do fracasso ou do sofrimento. 5. O círculo do Zorro. Concentrar-se em metas pequenas e expandir aos poucos. 6. A regra dos 20 segundos. Substituir hábitos ruins por bons com ajustes de energia. Investimento social. Amigos, parentes e colegas são a nossa rede social de apoio. Como eu poderia falar sobre felicidade a pessoas no Zimbábue, que tinha sido devastado pelo total colapso de sua moeda? Elas queriam sair mais fortes da situação e sabiam que precisavam de um conjunto novo de ferramentas para isso. Meus 7 princípios da psicologia positiva possuem aplicações extraordinárias no trabalho, tanto em épocas de dificuldade quanto de bonança. Os primeiros a adotar os benefícios da felicidade foram os maiores bancos do mundo, por terem sido os primeiros a ser atingidos pela crise. Em lugar de resistência, encontrei pessoas abertas a aprender como utilizar os princípios da psicologia positiva para repensar seu estilo de trabalho. Estudos concluem que a felicidade leva ao sucesso no trabalho, na amizade, na saúde, na sociabilidade, na criatividade e na energia. Pesquisadores descobriram que advogados apresentam um nível que ultrapassa mais de 3 vezes a média de depressão e que estudantes de direito padecem de um nível elevado de angústia mental. Cientistas fazem diariamente descobertas incríveis que revelam como o cérebro funciona mais e como podemos nos relacionar melhor uns com os outros. Mesmo assim, essas informações atingem apenas 7 pessoas. Apenas 7 pessoas leem o informativo periódico acadêmico.